Você já reparou que a maioria das tentações entram pelo olhar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença. Lembro que você está chegando a primeira vez, pode se inscrever no canal e participar conosco. Temos live, temos conteúdos aí que são destinados à TV e que são também colocados aí para você poder participar conosco pelas redes sociais. Pense também que existem diversos outros irmãos fazendo um monte de trabalho maravilhoso que você pode aí aproveitar. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 23. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai vossos tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então aqui é a primeira chave. Aonde está o tesouro, está o teu coração. O teu coração, ele se volta para aquilo que é o teu tesouro. E aí a palavra continua para colocar ainda mais clareza. Diz assim: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Reparamos uma coisa: ele vai tocar o tesouro, coloca o coração e agora o corpo. Lógico, o coração está dentro do corpo. Por isso, o coração, ele é iluminado pelo olhar, que ilumina o quê? Todo o corpo. Ou seja, esta dimensão que nós temos interior, ela muitas vezes ela é afetada por aquilo que nós vemos. E aí você percebe uma coisa, que a maioria das tentações e das graças vão ser observadas pelos olhos. É os olhos que vão primeiramente encontrar-se com aquilo para depois acontecer ou a graça ou a desgraça dentro de nós. E é por isso que o mal sabe muito bem por onde entrar, e ele entra pelo olhar. Não é à toa que os meios de comunicações, eles usam muito daquilo que são a linguagem visual, porque a linguagem visual, ela fala muito para nós. Porque os olhos captam e começam a permitir que entre no coração, desviando o teu coração para um tesouro que ali a propaganda deseja, tornando aquilo que antes não era necessário. Na nossa vida espiritual, muitas vezes acontece isso. Nós vamos deixando o essencial para nos voltar para aquilo que não é importante, para aquilo que não é a direção que o Senhor deseja. E ali nós vamos nos perdendo na nossa caminhada, naquele direcionamento que Deus quer colocar para nós. Bom, e aí quando nós olhamos para o pecado que muitas vezes tem batida na nossa porta, que é a prostituição, a pornografia, ou tentação do julgamento, né? Quando você fica lá observando, olhando e começa a julgar as pessoas, da inveja, quantas vezes olha e cobiça. Entende quantas dessas coisas entram pelos olhos? Eu costumo dizer para alguns que estão caindo no pecado da prostituição, que muitas vezes caem aqui pelo olhar. Pois é, a traição, ela começa primeiro no teu olhar. Você olha, o teu olhar vai em direção àquilo que não lhe pertence, você adere o teu olhar a isso, em vez de se afastar, começa a formar os pensamentos, ou seja, invade a dimensão do coração, embora lógico, hoje nós sabemos que é o cérebro que processa os pensamentos, mas muitas vezes a linguagem para falar dos pensamentos, dos sentimentos, está ligado ao coração. Então, o coração
começa, né, o cérebro começa a processar aquilo que nós vamos apegando com o olhar. A consequência disso é que começa a traição dentro do coração, dentro da mente. E a consequência a longo prazo é a consumação daquilo. Percebe o quanto o olhar vai fazendo as coisas saírem justamente da direção correta? E é por isso que muitas vezes Deus vem nos convidando a se aproximar dele. A adoração eucarística, principalmente quando nós temos Jesus exposto, às vezes a gente faz a adoração eucarística no sacrário, isso é muito bom. Mas, se você pode, se a sua igreja aí tem a quinta-feira de adoração, por exemplo, faça a adoração com Jesus exposto. Teu olhar precisa encontrar com o corpo de Cristo. O teu olhar precisa encontrar com aquilo que purifica, com aquilo que deve ser o tesouro do teu coração. Porque se seu olhar não encontra com aquilo que deve ser o tesouro do teu coração, com a sua presença eucarística, ou ele se volta para a palavra de Deus, ele vai se voltar para outras coisas que passam, ou vai se apegar a pessoas que, por mais importantes que elas sejam, elas não são a presença de Deus, mas a palavra, mas a presença dele na Eucaristia. Sim, esta sim, deveria se tornar o teu tesouro. Mas veja o quanto é difícil fixar o olhar na palavra e na presença eucarística de Jesus. Por quê? Porque nós estamos acostumados com este monte de coisas que nosso olhar tem cotidianamente está se perdendo. É tanta imagem visual, é tanta imagem que a gente está acostumado com muito estímulos. E parar, ficar olhando para uma partícula de pão que não se move, que está ali, é um grande desafio. Mas quando o teu olhar começa a se propor a fazer isso, você vai ver que o seu coração começa a entender uma outra realidade, antes invisível para ele, mas que se torna agora presente, porque o seu olhar permaneceu naquele que você ama, contempla e que é o teu tesouro. Por isso, pense bem, aonde tem ficado o teu olhar, aonde tem sido o teu tesouro, porque muitos de nós temos transformado a sexualidade, a afetividade desregrada no nosso tesouro, e a consequência disso são vidas que são dilaceradas por traição, por prostituição, por vícios que só escravizam. Pense um pouco. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.